Tema de nossa apresentação será capim-elefante e sua utilização na alimentação animal. A equipe é composta por Aleph Chagas, Antônio Denis, Igor Farias, Fredson Luan, Jéssica Maiara e Maria Isabel. Nós iremos apresentar durante a nossa apresentação os objetivos, a introdução, aspectos botânicos, aspectos agronômicos e produtivos, aspectos importantes para a nutrição animal, formas de utilização na alimentação animal, manejo e formação de pastagens, planejamento e orçamento forrageiro, vantagens e limitações de uso na alimentação animal, considerações finais e referências bibliográficas. Então, o objetivo será abordar os principais aspectos agronômicos, botânicos e produtivos do peniceto purpúreo, tendo como ênfase suas implicações para a produção de ruminantes, bem como a utilização de tal planta forrageira para o planejamento da oferta de forragem de rebanhos. Então, a produção animal é uma atividade de extrema importância econômica nacionalmente, e esta está baseada em estratégias eficientes de manejo reprodutivo, sanitário e alimentar. O manejo alimentar, por sua vez, irá perfazer cerca de 70% dos custos de produção. Essa alimentação principalmente está baseada em alimentos volumosos, que possuem grande importância como fonte de energia, estimulam a produção de saliva mantendo o pH ruminal. Além disso, favorece a manutenção da microbiota, bem como fornecem ácidos graxos voláteis que são destinados para diversos fins metabólicos nos animais, promovem a motilidade do trato gastrointestinal e o suprimento da exigência de água, dependendo do teor de umidade dos alimentos. E um desses alimentos que são utilizados, uma dessas plantas forrageiras, é o capim-elefante e o peniceto purpúreo. O capim-elefante é uma planta pertencente à família Poaceae, cujo gênero é o gênero Peniceto. Esse gênero apresenta cerca de 140 espécies, incluindo o peniceto purpúreo. Ele possui origem no continente africano, principalmente nos países da Guiné, Quênia e Moçambique. Aqui só mais duas fotos ilustrativas para a observação da planta capim-elefante como um todo. À direita nós temos a foto do capim-elefante roxo, que ele vai possuir essa coloração devido à presença da pigmentação do pigmento antocianino. Então, o capim-elefante é uma gramínea tropical, perene, cujas raízes são grossas e rizomatosas, apresenta um crescimento do tipo cespitoso, que a altura é bastante variável de acordo com o tipo de cultivar. As folhas são folhas bastante grandes, que apresentam em torno de 1,25 metros. Então, na figura 2, nós temos imagens ilustrativas tanto do colmo de diferentes variedades do capim-elefante, bem como da... Então, a inflorescência do capim-elefante é do tipo panícula, onde a mesma vai possuir um formato cilíndrico com cerca de 13 a 30 centímetros de comprimento. As espiguetas do capim-elefante podem ser aladas e verticiladas, onde a primeira gluma da espigueta ela será mais curta e a segunda gluma também é mais curta ou igual à lema fértil. E o fruto dessa planta é do tipo cariopse. Em relação aos aspectos agronômicos produtivos, o capim-elefante é uma planta que possui exigência edafoclimática de altitude em torno de 2.200 metros até 1.500 metros, temperatura média exigente de 18 a 30 graus, sendo a temperatura mais ideal em torno de 24 graus. A precipitação varia em torno de 800 a 4.000 milímetros. E em relação a termos de topografia, admite-se terrenos com declive de até 25%.
Em termos de fertilidade do solo, é uma planta bastante exigente em termos de fertilidade, como serão apresentados a seguir. A propagação se dá via vegetativa, uma vez que as sementes que são produzidas possuem baixo valor cultural, o que inviabiliza a propagação dessa planta via semente. Então, pode ser utilizada em consórcios, desde que a altura desse capim-elefante seja manejada em média a 60 centímetros. Então, as principais cultivares. Essas cultivares vão se diferenciar entre si conforme a época de florescimento, pilosidade da planta, diâmetro do colmo, formato da torceira, largura da folha e número e tipo de perfis. Então, nós temos dois grupos de cultivares, o grupo anão e o grupo híbrido. O grupo dos híbridos são cultivares resultantes do cruzamento entre peniceto purpúreo e peniceto americano. E o grupo anão é representado pelas cultivares napier e mineiro. Então, em relação aos aspectos importantes para a nutrição animal, é interessante considerar que quando se escolhe uma planta forrageira para a alimentação animal, um dos principais parâmetros avaliados é em relação ao valor nutricional dessa planta forrageira, onde se avalia a questão do consumo, digestibilidade e composição química dessa planta. Então, alguns fatores podem afetar o consumo das plantas forrageiras, tais como a forma com que ela é ofertada ao animal, o método de alimentação que é adotado, o número de animais naquela área, o que vão consumir aquela planta forrageira, a espécie e a condição fisiológica desse animal, e também as condições do meio, como temperatura, bem como a própria planta forrageira, que algumas plantas vão possuir maior aceitabilidade para determinadas espécies do que para outras. Então, em termos de composição químico-bromatológica, essa composição química ela vai variar no capim-elefante conforme a cultivar, a nutrição que é empregada dessa planta, a parte ou segmento da planta que foi avaliado, o estágio de desenvolvimento e o manejo que é adotado. Então, tomando como base Santos e Colaboradores 2001, nós temos aqui a composição químico-bromatológica do capim-elefante cultivar roxo em função das alturas de corte, né? Então, a gente vê que essa variação na matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido variou como um dos fatores, como a questão do manejo que foi empregado na planta em relação, nesse caso de Santos, ao corte, a altura de... Então, em termos de digestibilidade, segundo Gonçalves e colaboradores, apresenta uma digestibilidade em vivo, em situ, média de 62,52%. E essa digestibilidade, assim como a avaliação da composição químico-bromatológica, vai variar dentre os fatores supracitados. Além disso, a questão da idade do animal e o método de avaliação da digestibilidade, sendo o método in vivo o mais confiável. Então, em relação às formas de utilização na alimentação animal, o capim é utilizado de diferentes formas. Mas antes disso, é importante nós refletirmos a respeito do seguinte questionamento. Existe a planta ou sistema forrageiro, ou sistema de pastejo perfeito? Então, pelo nosso entendimento, não. Existe a planta e o sistema de pastejo que melhor se adapta à condição imposta pelo meio e os objetivos dos produtores. Então, quando se utiliza o capim-elefante em relação ao manejo de capineira, é interessante avaliar a questão da altura que esses animais vão estar entrando. Então, essa altura de entrada dos animais vai depender também de qual cultivar está se trabalhando, mas em média se trabalha com 1,70 m, 1,80 m, e a saída desses animais com 1 metro, visando maximizar a questão do valor nutricional e também
da produção de forragem, buscar sempre esse equilíbrio, evitar que essa planta entre em estágio de senescência e que ela apresente um bom valor nutricional para. Então, as principais vantagens da capineira é que ela permite o aumento da produção de forragem por unidade diária, vão ser eliminadas as perdas devido ao pastejo, possibilita um consumo mais uniforme da forragem, porque é o próprio manejador que vai ofertar o animal, prolonga por mais tempo a utilização da planta forrageira por meio de cortes sucessivos e permite o aproveitamento dessa planta forrageira também para a produção de silagem. Já em relação a termos de desvantagem, das principais desvantagens em relação à mão de obra, porque o manejo da capineira vai exigir uma maior disponibilidade de mão de obra, bem como a capineira vai haver uma maior extração de nutrientes do solo. Outra forma que ele pode ser utilizado é na forma de ensilagem, sendo que tomar sempre cuidado, porque prioriza-se o corte do capim-elefante em termos de 50, em relação a um tempo médio de 50 a 60 dias. Mas nesse período existe um problema em relação ao alto teor de umidade e o baixo teor de carboidratos solúveis, além do poder tampão. Então, uma possível alternativa para a utilização dessa planta na ensilagem seria a utilização de aditivos como melaço de cana ou produtos da agroindústria, além de outras plantas forrageiras como milho. Então, em relação ao manejo e formação das pastagens, inicialmente é necessário a escolha da espécie. E essa escolha, no caso do capim-elefante, deve ser levada em conta as exigências nutricionais dessa espécie e também as exigências da climática. Em relação ao plantio, esse plantio ele é feito via vegetativa, propagação vegetativa, então deve ser escolhido a área levando em consideração a declividade, em seguida realizado a análise de solo, para posteriormente fazer a adubação de correção desse solo, e em seguida o plantio. Então, após a retirada desses colmos, eles devem ter idade média de 100 dias, eles podem passar até 25 dias sem que esse período comprometa na brotação, e o espaçamento entre sulcos vai ser determinado conforme os objetivos que se quer alcançar, mas em média se utiliza 25 centímetros entre sulcos. Então, como falado anteriormente, é uma planta bastante exigente em termos de adubação, em relação à tonelada de matéria seca por hectare ano, vai produzir em torno aí de 27 toneladas de matéria seca hectare ano, e também essa alta produção justifica a alta exigência nutricional, em termos de nitrogênio aí de 332, de fósforo 70, potássio 554, cálcio 105 e magnésio 69. Então, se comparar aí com outras plantas forrageiras, é bastante. Em relação ao planejamento e orçamento forrageiro, algumas perguntas devem ser respondidas antes do processo de planejamento propriamente dito. Primeira delas, qual é a demanda que se deve atender? Qual é o mercado que se quer atender? É de produção de leite? É de produção de carne? Qual é a demanda de forragem que eu devo atender em base aos objetivos? Então, o que é que se tem disponível na propriedade de infraestrutura ou de área para o plantio do capim-elefante? Como é que se vai produzir esse capim? Como é que se vai manejar? Vai ser armazenada essa forragem? Vai ser utilizada em forma de capim? Então, o que é preciso produzir para atender a minha demanda? E em seguida, respondido todos esses questionamentos, é necessário as ações de planejamento. Então, o planejamento da oferta de forragem está relacionado com, leva em conta o tamanho do rebanho, categoria dos animais, para posteriormente realizar-se o cálculo da oferta de forragem que deve ser produzida,
deve ser produzida e qual a área deve ser cultivada com base na produtividade média da cultura do capim-elefante. Então existe uma ferramenta extremamente importante da Embrapa que é utilizada, que é um aplicativo, né, que é a questão do orçamento forrageiro da Embrapa, que leva em consideração a quantidade de forragem, a necessidade de forragem e a flutuação dessa oferta ao longo do tempo. Então se leva em consideração a condição da pastagem e qual é a época que essa pastagem está submetida, se é em época chuvosa ou em época seca. Isso a gente trabalhando, levando em conta o sistema de sequeiro. Também leva em conta a demanda dos animais para se ajustar quanto de forragem deve ser produzida em termos de demanda entre espécies e entre categorias, matrizes, reprodutores, entre outros. Então, as vantagens de utilização e as limitações na alimentação. Em termos de vantagens, é uma planta que apresenta elevada produção de forragem, pode ser manejada em regime de sequeiro, com a precipitação média de até 800 milímetros, é versátil em termos de uso, apresenta excelente capacidade de rebrota e é tolerante a corte e pasteio. Em termos de algumas limitações, deve-se tomar cuidado na utilização na ensilagem, possui elevada exigência em adubação, não é recomendado para o cultivo em áreas alagadas ou de relevo acidentado, bem como para pastejo com ovinos. E também deve-se levar em conta a questão da precipitação, locais com precipitação muito inferior a 800. Então, nossas considerações finais. O peniceto purpúreo, quando bem manejado dentro do sistema de produção, pode incrementar a produtividade dos rebanhos, aumentando assim a rentabilidade das propriedades. Então aqui nossas referências bibliográficas e nosso muito obrigado.